Olá pessoal, tudo bem com vocês, queridos irmãos cósmicos, tudo bem? Eu espero que sim, que as falanges de luz estejam em cada vida de cada um de vocês e da minha também, logicamente, né pessoal? Porque sem eles, sem a nossa espiritualidade amiga, a gente não consegue, né pessoal, andar. Nós temos que ter, tá, o carinho, a afeição sempre pelos nossos amigos espirituais. Eles estão sempre ao nosso lado. A gente às vezes pode não vê-los, né? Quando são então muito de luz, estão em altas esferas, é muito complicado até olhar e vê-los. Mas a gente sabe que eles podem estar ao nosso lado. Sempre a minha palavra para vocês é essa, de fé e otimismo. Peçam sabedoria, inteligência e capacitação, que tudo vai se resolver. Tudo nesta vida está incluído nessas três palavras: fé, carinho, possibilidade de almejar algo melhor da espiritualidade, sabedoria, inteligência e capacitação. A gente tem que ter isso para poder ir andando, galgando cada vez mais os espaços que a espiritualidade vai nos dando, né? Porque a espiritualidade ela vai nos dando esses espaços maiores, né, para a gente viver. Com certeza vai, com certeza. Nesse vídeo, pessoal, nós vamos falar do esquecimento do passado. Eu agradeço primeiramente a todos vocês que estão colaborando com os comentários, né? Meus queridos amigos comentaristas, meus queridos irmãos cósmicos. Não é à toa, não é por um acaso que acaso não existe, coincidência também não, que vocês estão aqui no nosso canal, né? E comentando alguma coisa, não é por um acaso. Vocês estão protegidos pelas asas dos anjos, né? Então, pessoal, esse esquecimento do passado, qual a sua utilidade, né? Muitas pessoas perguntam, qual a utilidade do esquecimento do passado, né? Porque a gente tem um esquecimento porque somos seres ainda atrasados. Isso é que é a verdade, né? Então, essa questão de querer saber o que foi, o que não foi em encarnações anteriores, alimenta só fantasias, porque não adianta ficar procurando saber isso, pessoal. Por isso é que eu sou contra. Não é que eu seja contra, eu não oriento a pessoa a fazer essas interferências com o passado, né? Saber do passado, isso aí, terapia de vidas passadas, isso aí eu não sou a favor. Eu sempre falei isso aqui no canal, né? Eu não sou a favor porque a pessoa, às vezes, vai piorar a situação. Porque de nada vai adiantar ela reviver o passado da forma, talvez, muito trágica que foi, porque só vai piorar o seu estado emocional. Isso fala de terapias de vidas passadas, quem não conhece a fundo os tratamentos de bioenergia, porque se conhecesse, tá, talvez nem fizesse terapia de vida passada, né? Então, geralmente, essas pessoas, elas ficam desejando, né, identificar o seu próprio passado. É por isso que muitas vezes aí aparecem 8 Cleópatras, né? 10 Rei Henrique VIII, não sei quantos Napoleão Bonaparte, por causa disso. Porque entram nessa de ficar vendo vida passada, então vai acontecer isso, né? Então, no capítulo 7 de O Livro dos Espíritos, esclarece sobre a utilidade do esquecimento do passado. Então, quem quiser realmente ver a fundo, né? Tem lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 7, a utilidade do esquecimento do passado. 7º, né? Em nosso atual estágio evolutivo, é proposital a inexistência de lembranças precisas sobre as experiências anteriores, pois se assim não fosse, estaríamos expostos a gravíssimos inconvenientes. É o que diz no Livro dos Espíritos, né? Olha só. No nosso atual estágio evolutivo. Olha que estágio é esse. Você olha para frente, você liga a televisão, você vê maldades, você vê assassinatos, a gente vê guerras, a gente vê donas Sinas invadindo os corpos das pessoas, né? Que até abrindo parênteses aqui, pessoal, estão colocando aí uns vídeos no Facebook, mas aquilo ali não é fake não, tá, pessoal? Alguns ali não são fake não, aquilo ali foi feito mesmo, foi mostrado mesmo em microscópio, o que tem dentro dessas donas Sinas aí.
Então vocês vejam, pessoal, pelo nosso atual estágio evolutivo é proposital essa inexistência de lembranças do passado. Só em alguns casos as pessoas têm uma visão dupla, chamada dupla visão, né? Que vê às vezes o passado dela própria ou de outras pessoas. Um certo tipo de mediunidade que se pega alguma coisa assim da pessoa e se sente a energia daquela pessoa que se foi. E mesmo assim, pessoal, eu que estudo, eu pesquiso, eu trabalho com bioenergia, eu digo a vocês, não é depois de um ano, aquela energia ela se esvai. Vocês estão compreendendo? Então fica muito mais difícil achar alguma coisa proveniente daquela pessoa simplesmente segurando um objeto daquela pessoa. Vocês estão compreendendo? Então o nosso atual estágio evolutivo é muito atrasado, né? Como a gente sempre tem falado aqui. É um estágio horrorosamente atrasado, semi-primitivo. Então, a gente fala mal de um, se fala mal do outro, né? A gente deseja mal até fazendo uma comida às vezes, né? Porque a comida ela é super importante na alimentação de um corpo físico. E se você fizer comida, né, com o coração apertado, né, com desapontamento, né, com raiva, com mágoa, aquela comida ela não vai alimentar quem vai ingeri-la. Não vai. Os ciganos, eles não deixam mulheres menstruadas fazerem as comidas. Mulher menstruada não faz comida para a raça cigana, para os ciganos. Não faz. Entendeu? Porque eles consideram a menstruação, a pessoa está de corpo aberto. É considerado de corpo aberto. Então não faz comida. Para vocês verem. Então as energias, elas são poderosíssimas, pessoal. Nas nossas vidas. Né? E terapias de vidas passadas, ao meu ver, eu não oriento fazer, porque só piora, porque eu já tive casos assim nas minhas mãos para trabalhar. Então nosso estágio atual de evolutivo é essa, né? É proposital essa inexistência dessas recordações. Elas não podem, porque senão você também estaria ali vivendo, talvez até com o assassino que foi seu em outra vida, sendo seu pai, ou sua mãe, ou seu irmão. Então você não agiria com amor, com o carinho que você poderia agir dentro daquela família. Então por isso também, vocês estão compreendendo? Então, em alguns casos, as lembranças poderiam nos humilhar extraordinariamente e em outros exaltar o nosso orgulho. Então Allan Kardec sinaliza se quisermos saber como éramos, né? Se a gente quiser saber como éramos, basta examinarmos as nossas tendências instintivas de hoje. Basta examinarmos como nós somos hoje, como é nosso coração, como é o nosso modo de agir com a natureza, com o próximo, com a nossa família, com nós mesmos. Allan Kardec falou isso, né? Ele sinaliza isso. Se a gente quiser saber como a gente era, não precisa saber que foi A, B ou C. Que uma vez eu tratando com uma pessoa, eu acho até que eu já contei essa história aqui, com essa cliente, eu fiz a análise dela e deu que ela tinha problemas de vidas passadas, como muitos que eu trato aqui. Então o que aconteceu? Ela queria saber da onde ela era. Aí eu ingenuamente falei que ela era de uma fazenda aqui no estado do Rio de Janeiro. Era dona de uma fazenda no estado do Rio de Janeiro. Ela quis, porque quis, essa pessoa saber o sobrenome para descobrir a fazenda que se hoje ainda existe, para descobrir quem são os herdeiros que ficaram. Olha só, pessoal, para ver na justiça se ela tem direito hoje em dia, como sendo uma pessoa que era dona. Vocês acreditam nisso? Que aconteceu isso, essa mulher? Isso acontece? Vocês acreditam nisso? Que aconteceu? Eu falei que a espiritualidade não permite isso. Mas ela tinha sido. Mas aí eu cortei o assunto por ali. Porque eu já vi que ela tinha problemas no corpo mental inferior. Já vi que ela não... A cabeça dela não era muito objetiva, né? E foi o que eu fiz.
Porque não tem condição, pessoal, uma pessoa pensar dessa forma. Olha o que ela queria saber, se ela sendo de outra encarnação, aquele nome foi dela, ela queria reivindicar. Olha só, pessoal, a pessoa ainda querendo reivindicar coisas que foi de um passado muito distante, do século XVIII, ela queria. Vocês vejam, né? Então, diz Kardec, né? Se a gente examinar bem, a gente vai descobrir quem a gente era, né? Então diz, tendências boas expressam progresso moral. Tendências más explicitam orgulho e egoísmo, que eu acho que essa moça tinha, né? Cabendo-nos o esforço do autoaprimoramento por meio de ações equilibradas. É o que a gente tem que fazer. A gente tem que ter ação equilibrada para a gente melhorar no futuro, né? Porque o nosso espírito, ele é eterno. Ou melhor dizendo, ele é imortal, né? Ele é imortal, eterno só Deus. Ele é imortal, então ele vai viver outras vidas. Conforme nós vivemos milhares de vidas, nós vamos ter outras milhares, né? Não se sabe em qual orbe, mas teremos. Isso é o certo, né? E vocês estão compreendendo, pessoal? Então, vocês veem, o esquecimento do passado, ele é de utilidade extrema. É de utilidade extrema. No movimento, né, particular espírita, há adeptos com diferentes graus de maturidade sobre o assunto. Vocês veem, até aqui no movimento espírita, né? No movimento espírita, vocês vejam que há diversas pessoas em particular, né? Pensando com graus diferentes uns dos outros, de maturidade. Olha só, alguns não se contentam com a curiosidade sobre si mesmos e também desejam prescrutar o passado alheio, especulando sobre as encarnações de personalidades variadas. É aí que eu falei, aparece Napoleão Bonaparte, aparece George Washington, aparece Cleópatra, aparece rei Henrique VIII, aparece a avó ou a bisavó da rainha Elizabeth, parece de tudo. Se for realmente começar a mexer, porque ninguém vai querer ser vamos dizer assim, um escravo egípcio, né? Ninguém vai querer ser, vamos dizer, um que foi para a guilhotina, né? Porque pensava diferentemente das religiões do momento, aquele momento, ou pensava diferentemente das políticas daquele local. Ninguém vai querer, né, pessoal? Aí vai, nossa, não, tem que dizer que ela foi rainha. Ela foi rainha do Egito, ele foi rei na Escócia. Essas coisas assim, né? Nenhuma informação sobre quem foi quem, revelada por um suposto médium, por mais famoso que ele seja, é isenta de dúvida. Toda revelação merece cuidado, principalmente se oriunda de uma única forma ou de uma única fonte, né? Então não é para se acreditar. Por mais que o sensitivo seja muito, oh meu Deus, isso aí é isso, é aquilo outro, nem pode se acreditar numa coisa dessa, que é o que diz Kardec, é o que diz a espiritualidade, né? Nos últimos anos, os entusiastas pelas reencarnações alheias dedicam tempo precioso para especular sobre o paradeiro de Emmanuel, o mentor espiritual do Chico Xavier, que, segundo o médium mineiro, reencarnaria por volta de ano 2000. Olha só, reencarnaria. Olha o tempo que está este verbo aí. Chico Xavier disse, ele vai reencarnar. Ele não disse, ele vai reencarnar no ano 2000. Mas para a espiritualidade, os momentos dos anos aqui, nós já falamos isso em outros vídeos, sobre a questão do tempo na Terra e o tempo na espiritualidade. De certo, esse tempo aí é outro, né? Porque eu já disse em outro vídeo agora passado que eu não acredito nem que Emmanuel reencarnou, o que dirá André Luiz. Porque André Luiz ainda está aí psicografando livros agora, né, pela caneta, né, pelo lápis de outro médium aí mineiro também, né? Eu até falei isso para vocês, se não me engano, Samuel Borges, um negócio assim eu vou ver direito. Para dizer para vocês que eu fiquei de ver e não tive tempo. Então, para que saber, né? Como se chama hoje Emmanuel? O que ele faz? Para que isso? Para que a gente precisa saber sobre isso?
e reencarnaria. Chico Xavier falou que reencarnaria, talvez, mas chega na espiritualidade, a espiritualidade programa outra coisa. Tem outra coisa programada. Nem Chico Xavier era isento de erro, gente. Chico Xavier foi uma pessoa muito iluminada, que ajudou muito, que passou pela Terra como um missionário. Mas ele não é das falanges de luz ainda, dos ascensionados, não é? Não é daquele pessoal lá que vem os ETs superiores, que programam o nosso corpo físico. Não, Chico Xavier ainda vai reencarnar muitas vezes também. Então também era passível de erro. E a espiritualidade é ela que programa isso, não somos nós não. Então, para que isso? Para que saber o que Emmanuel, onde está, como se chama, quem é a família, o que ele faz? Então a resposta é nenhuma. Não há nenhuma lógica nisso. Nem de se alimentar fantasias e misticismos, além só disso. De alimentar misticismo e fantasia. É o que diz a espiritualidade. Ora, supondo que essa informação seja verdadeira, qual é a utilidade de se saber onde está Emmanuel? Como ele se chama hoje, o que ele faz, diz a espiritualidade, não tem utilidade isso. Vocês estão compreendendo? Então, diferentemente de algumas tradições orientais que tentam identificar personalidades relevantes à própria religião, né, não existe qualquer motivo útil no espiritismo para buscas especulativas. Não existe isso. Para o entendimento e para a gente procurar saber como é que está nosso espírito, o que os mentores querem conosco, vamos procurar ver como que está a nossa utilidade aqui na Terra. Isso é que nós temos que ver. Como está a nossa utilidade aqui na Terra? Nós estamos sendo úteis, né? Nós estamos sendo muito bons para a espiritualidade, nós estamos levando um crédito bom aí para quando a gente se for, a gente seja amparado, né? Pelos mentores, pela espiritualidade amiga que vierem nos acudir. Quem eles vão colocar para tomar conta da gente, né? Quando a gente se for? Isso a gente tem que ficar pensando, né? Será que algum parente nosso que está assim, bem elevado já, ou que está em condições de nos levar, nos acudir, examinar, ajudar os mentores, será que é isso? Isso que nós temos que pensar. Essas especulações sobre outras pessoas que se foram, cada um tem sua missão, isso a gente não deve fazer, pessoal. Temos que ficar na nossa. Vocês estão compreendendo, né? Então, a doutrina espírita liberta consciências e esclarece sobre as reais necessidades dos seres. Todos nós reencarnamos para continuar a progredir moral e intelectualmente e refletirmos as conquistas e erros já que tivemos em nossas muitas reencarnações e teremos muitas mais. Isso é que nós temos que chegar no final do dia e pensar: esse dia foi útil? Esse dia foi bom para mim? Esse dia realmente me trouxe utilidade no meu progresso espiritual? Eu fiz bem para alguém? Eu impedi que alguém fizesse mal para o outro? Mesmo que fosse com palavras, eu fiz isso? É assim que nós temos que pensar, pessoal. Tá? Então, nós temos que pensar pela espiritualidade o seguinte, né? Nós temos que nos libertar de dogmas errôneos, né? De religiões errôneas, né? Ou segmentos que prendem a nossa mente. Nós temos que ter liberdade consciencial, não sermos presos a mais nada, a não ser a nossa própria consciência, que essa é que vai nos cobrar depois, na nossa consciência. O que fizemos? O céu e o inferno e o purgatório está dentro de nós, porque a nossa mente, ela depois é levada para onde está. Nós, né? Vamos ser levados, melhor dizendo, vamos ser levados para onde está a nossa consciência. A nossa consciência está bem, né? Nós fizemos o possível para melhorarmos diariamente, nós fizemos isso. É assim que a gente tem que pensar, pessoal. É assim que nós temos que pensar. Hoje somos melhores do que ontem, é assim que nós temos que pensar. Hoje nós somos melhores do que ontem. Olha só, vamos para analisar. Hoje nós somos melhores do que fomos ontem. Tanto aqui nesta vida, como em vidas passadas, olha só. E vamos trabalhar
para amanhã sermos melhores do que somos hoje. Tá? Isso aqui é baseado num texto de fonte Agenda Espírita Brasil, né, que a gente aqui comentou aqui com vocês esse texto, que é elucidativo, né? Porque vamos esquecer isso aí do passado, não tem utilidade alguma. Esses esquecimentos, a gente tem que se lembrar do que foi, porque se a gente tiver que se lembrar, as próprias espiritualidades, por uma necessidade, vai nos mostrar, como já me aconteceu, por uma necessidade. Por necessidade, eu já falei isso em outros vídeos, bem para trás, né? Qual foi a necessidade da espiritualidade de me mostrar em alguma das vezes que eu reencarnei na Terra? Eu, né? Já fui homem, já fui mulher, como todos nós. Já fomos homens e já fomos mulheres. Hoje estamos homem, hoje eu estou mulher, estamos mulheres. Mas houve uma necessidade pelas minhas dúvidas, né? Porque eu sou pesquisadora, então pelas minhas dúvidas de mim mesma, da minha vida, daqueles momentos, né? Por que isso, por que aquilo? Foi que os mentores me mostraram, né? Aquelas vidas, como se fosse uma tela gigante de cinema, né? Nos desdobramentos. Desdobraram e me mostraram. Então aquilo ali foi necessário. Mas procurar terapia de vida passada, isso aí, pessoal, não façam isso não. Vocês só vão se prejudicar. Com certeza. Porque nós não somos, se a gente fosse bonzinho, aqui na Terra não tem santinho, como eu já falei, não tem santinho, não tem coitadinho. Eu já falei, todos nós estamos passando por merecimento que estamos passando. Todos nós. Uns mais, outros menos. Em formas de agressões, em formas de doenças, em formas da vida, né? De uma forma geral. Ninguém aqui é santo, ninguém tem auréola de santo na cabeça, ninguém dorme lá na produção energética lá das falanges de luz. Não, aquilo ali são coisas rápidas, né? São insights, né? Que acontecem muito rápidos para a nossa vivência. São insights muito rápidos, então não, pessoal, não é porque a gente, vocês podem até ter insights que a espiritualidade mostre. Vocês estão compreendendo os insights que a espiritualidade mostrar? Aí sim, tá? Porque aqui, ó, nessa pergunta 330 do Livro dos Espíritos, que fala da volta à vida corpórea, fala o seguinte: sabem os espíritos em que época reencarnarão? E a resposta foi: pressentem-na, como sucede ao cego que se aproxima do fogo. Porque o cego que se aproxima do fogo, ele chega lá, sente o calor, ele sabe que ali tem fogo. Não é? Ele é cego, mas ele sabe. Então os espíritos vão pressentir, principalmente mais de 90% que não tem condições de mostrar, de ver e fazer parte daquela mesa redonda que vai falar como é que vai ser seu corpo, o que você vai passar. Você escolhe isso ou você escolhe aquilo. A grande maioria não tem capacidade para isso. Nós já falamos isso em outros vídeos, né? Então, sabem que tem que retomar um corpo. Sabem que tem que retomar um corpo. Como sabeis que tendes de morrer um dia? Mas ignorando quando isso se dará. Vocês estão compreendendo? Então, os espíritos que vão para o outro lado ficam aguardando, né? Nem sempre sabem, não. Nessa pergunta 330, que fala da volta da vida corpórea, diz isso, né? Aí na 331 diz o seguinte: todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação, muitos há de que em tal coisa nem pensam, que nem sequer a compreendem. Olha que situação esses espíritos, não compreendem nem que existe uma reencarnação que vai reencarnar de novo num corpinho pequenininho lá, de um bebezinho lá, de uma mãe e um pai que a espiritualidade programou lá para ele. Nem sabe, não tem condição. Muitos têm até reencarnação compulsória, de tanto mal que fizeram, a espiritualidade joga para a Terra para reencarnar, né, para poder ver se melhoram, tiram de lá, que muitos estão sendo perseguidos do lado de lá. Aí os bons espíritos, né, os trabalhadores que trabalham nessa área da reencarnação, trazem ele para reencarnar, né, mas eles não estão nem sabendo. Tipo o Hitler, né, que foi lá para Plutão, vai ficar lá 1000 anos em Plutão, 1000 anos terrestres. Em Plutão, de tanto mal que fez, quando ele se foi, ele estava sendo perseguido.
por milhões de espíritos de judeus que ele mandou assassinar, que ele assassinou, né? Por sua ordem, foram assassinados. Então, ele vai ficar 1000 anos lá devido a mais de 5.000 espíritos que estavam já se propondo a exterminá-lo. Então, o que aconteceu? Ele ainda teve uma proteção. Foi lá para Plutão e olha quem... Gandhi, né? Gandhi pediu para tomar conta dele na próxima reencarnação. Olha só, Gandhi. O Gandhi se propôs a ir lá de vez em quando olhar como ele que tá, porque a programação dele foi essa agora, 1000 anos terrestre preso em Plutão. Porque lá, como eu já expliquei em vídeo para vocês, é uma prisão, né? Esses pequenos satélites também aí, que só são físicos, também são são prisões. Entenderam, pessoal? Prisões extrafísicas, que nem o lado escuro da Lua. Também é uma prisão extrafísica, que é comandado por Mãe Maria, né? Que tem lá os lanceiros de Maria, que é uma equipe de, vamos dizer assim, vigilantes, né? Que só entram ali com o espírito elevado, aí é catalogado ali e fica lá nessa prisão do lado oculto da Lua, porque no lado claro eles não poderiam ficar, que eles poderiam até ainda mandar, né, pensamentos que fossem afetar, né, a Terra. Então, para que eles não afetem a Terra, os pensamentos desses espíritos que estão presos lá, esse local, que é chamado de os Guardiões de Maria, os Lanceiros de Maria tomam conta deles no lado oculto da Lua, né? Eu já falei isso para vocês, que aqui próximo também tem um local que é também um local que é uma prisão, né? Um local lindo, dá no mar, várias cachoeiras e vai dar lá no mar, muito lindo, né? Uma praia muito deserta de pescadores, mas ali é uma prisão consciencial, é uma prisão ali, tá? Que os mentores me falaram, porque uma vez eu fui ali com a minha filha e eu sabia, eu olhei, eles estavam tudo nos olhando, eu quis logo sair dali, não me senti bem ali, né? Não me senti bem. Aí depois, quando eu saí dali, eu perguntei para os mentores, os mentores me disseram que ali é uma prisão consciencial, né? Que a gente pode ir ali, fisicamente, é lindo o local e tudo mais, mas é uma prisão consciencial. Por isso as energias são pesadas, né? As energias são muito pesadas e os meliantes dessa região toda aqui são levados para ali. Porque ali eles são banhados pelas energias salutares das cachoeiras, da mata e desemboca no mar. Então ali é uma prisão por causa disso. Vocês estão compreendendo? Quem sonha muito que está no mar é porque o mentor levou para o mar para fazer algum tipo de limpeza ou estão num processo de tratamento comigo e os mentores levam para a gente fazer as limpezas lá no mar, tá? E tem muitas pessoas que fazem esse desdobramento e me contam, né? Me contam aí as experiências. Vocês estão compreendendo, pessoal? Então é assim, são prisões extrafísicas que as pessoas passam, os espíritos passam. Quando fazem muito mal, não ganham o progresso na última reencarnação, ou em outra, junta aquilo tudo, dá aquele bolo doido, aí acabou. Do lado de lá vai para a prisão, porque não tem como, porque vai afetar muito, aguardando outras reencarnações, até ter uma vaga de reencarnação, até ter toda aquela programação de novo pai, de nova mãe, quem ele fez isso, quem ele fez aquilo, a quem ele vai, com quem ele vai compartilhar a nova vida, né? Como irmãos, em que local, tudo é uma programação, né, pessoal? Vocês sabem disso. Tudo isso que acontece numa reencarnação é uma programação, né? Então, a gente tem que ter confiança na espiritualidade, confiança nos mentores, confiança em todos, né? Aqui uma outra também muito interessante, que ainda é sobre esse caso aí, esse assunto da volta da vida corpórea, que é a pergunta 332, que diz: pode o espírito apressar ou retardar o momento da sua reencarnação? Eu já falei para vocês que espíritos que estão lá de Arquepadias, às vezes eles retardam um pouco a reencarnação devido a muito mal que fizeram. Então eles retardam um pouco, mas aquilo não pode ser eterno. Eles não podem retardar todo o tempo, né? Então diz a resposta aqui: pode apressar a sua volta, a reencarnação, atraindo por um desejo ardente. Então, se o espírito está do outro lado e quer muito voltar, e já tem consciência, né? Já tem consciência que pode pedir aos mentores lá para eles apressarem essa reencarnação, né? Pode igualmente distanciá-lo, como eu estou falando aqui.
Pode distanciar também. Pedir, não, só mais uma. Só que não pode passar muitas. Né? Não pode passar muito tempo sem reencarnar. Não pode. Apressar pode ser pedir aos mentores para os mentores agirem. Agora, distanciar essa reencarnação, ficar lá no plano espiritual, seja lá de que forma for, distanciando, aí recuando diante da prova, porque vai ter que passar por prova, porque sabe que vai passar por muitas provas, pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes. Nenhum, porém, assim procede impunemente, visto que sofre por isso, como aquele que recusa o remédio capaz de curá-lo. Vocês estão compreendendo, então? Até poder pode distanciar um pouquinho, mas não pode distanciar sempre. Não pode demorar a distanciar esse pedido da nova reencarnação, porque sabe que vai ter que passar por provas. E muitos até desistem na hora de nascer, pessoal, porque são aqueles que morrem, né? Na hora de nascer, os que morrem na hora de nascer, apesar de todo o aparato médico que a mãe fez pré-natal, aquilo tudo, na hora de nascer, estava tudo normal, na hora de nascer morre, na hora que vem a esse mundo aqui morre, é porque ele pode ter recusado uma prova difícil que ele tinha programado, junto com os mentores. E aí nós vamos ver em outros vídeos essa questão aí, né, desses espíritos que morrem ao nascer por um motivo que, assim, desistem, né? Desistem. Aí vão passar por provas lá do outro lado, vão sofrer, né, do outro lado, porque foi tudo preparado. Os mentores não são palhaços, né? Os mentores não são nossos empregados. Os engenheiros celestiais programaram um corpo, programaram uma mãe, programaram um pai, programaram toda uma vida. Aí ele na hora vem, ele desiste, né? Eu não estou dizendo que são todos, que na hora que nasce morre, né? O corpo morre e ele desiste, volta para o plano espiritual. Eu não vou dizer que são todos, né, pessoal? Mas que acontece, os mentores não são nossos palhaços, não são nossos empregados, fizeram isso tudo e na hora acontece isso. Geralmente com corpinhos perfeitos, né? Perfeitos, não tinham nada no pré-natal, a mãe não tinha nada, o pai não tinha nada, aquela coisa toda. E é constatado que o corpinho não tinha nada quando se foi. Agora, tendo um problema, às vezes é genético, né? Às vezes é um problema que traz DNA, ou traz de mãe, ou traz de pai, e ele já sabia que ia só realmente respirar um pouco do ar daqui, tem aquele fato de nascer e se ir dali. Muitos também acontece isso e eles sabem disso. Vocês estão compreendendo? Mas acontece também desses que são, vamos dizer assim, os desertores, né? Os desertores aí que tem que passar pelas coisas e não passam, aí são chamados pela espiritualidade de covardes, indiferentes, desertores. E vai sofrer, né, assim, por uma questão até de suicídio antes de nascer. Um suicídio que acabou de fazer, mesmo não nascendo ou nascendo. Vocês estão compreendendo? Fiquem com Deus, pessoal. Namastê para todos. Paz, saúde, proteção, amparo. Eu desejo tudo de bom para vocês. Não esqueçam da nossa amiga aqui, Sueli Freitas. Vão colocando as ajudazinhas aí, tá? Vão colocando os nomes das pessoas que precisam das orações. Vão dando o nome dos nossos links, do nosso canal. Compartilhem no Facebook de vocês. Compartilhem no Instagram de vocês. Eu nem tenho tempo para entrar muito em Facebook, vocês podem reparar aí. Mas compartilhem no Facebook, nas páginas de vocês, por favor. Eu peço a vocês que façam isso. Compartilhem, que Deus vai ajudar vocês muito, muito, muito. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, podem perguntar aqui nos comentários deste vídeo. E eu agradeço a todos vocês. Mando um beijão, um abração para todos os meus comentaristas que estão sempre aqui. Se eu fosse falar o nome de um ou de outro, eu estaria sendo injusta. Então eu peço a todos vocês, porque o nome de vocês já está comigo mesmo, já estão comigo. Então eu peço às espiritualidade amiga, né, os espíritos amigos, os benfeitores, todas as falanges maravilhosas que estão nas grandes moradas do sol, que estejam sempre conosco, nos alimentando de espiritualidade, nos alimentando de carinho, de proteção. Fiquem com Deus, pessoal. Namastê para todos.